A nossa programação segue com a palestra Escutar para Reparar, com Ana Tereza Giacomini, promotora de justiça do MPMG, Ministério Público de Minas Gerais, e coordenadora do Centro Estadual de Apoio às Vítimas, Casa Lília. Esta reflexão parte das experiências de Brumadinho e da Casa Lília, destacando como a escuta qualificada pode fortalecer a justiça e inspirar um turismo mais humano e sustentável. Peço a todos que retornem aos seus lugares e convido Ana Tereza Giacomini ao palco para proferir a sua palestra. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Tá bom? Vimos virtualmente só, né? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite para poder falar um pouco aqui hoje, compartilhar ideias do jeito que eu mais gosto, que é com pessoas que estão fora da minha área, para a gente poder crescer, né, sair da caixinha. E quero agradecer o convite na pessoa da Mariane Costa, que é, para mim, uma pessoa que eu admiro há muitos anos, que faz um trabalho maravilhoso e que hoje é uma grande honra poder estar aqui dividindo algo que eu achei que fosse impensável. Porque eu preciso confessar, quando eu recebi o convite para falar no Fórum de Turismo Sustentável, a primeira coisa que eu pensei foi: estão falando com a pessoa errada. Acho que foi um engano. Porque eu sou promotora de justiça. No máximo, em relação ao turismo, eu pensei, acho que eu sou especialista em fila de aeroporto, que eu venho viajando muito. Talvez em carregar mala de criança em aeroporto lotado também é outra especialidade, geralmente atrasada. A minha vida tumultuada vem sendo assim. E aí eu pensei, talvez a minha pergunta central nem devesse ser como podemos transformar o turismo para que ele seja mais humano, mas muito mais, que tipo de turista eu quero ser. Mas, já que eu não tenho viajado tanto assim, a não ser a trabalho, eu resolvi propor aqui uma pergunta que casa, então, com a parte que eu sei dizer, que é: como a gente pode consagrar justiça, como todos nós podemos, de certa forma, consagrar a justiça ao redor por meio do turismo responsável. E aí, eu acho que a gente tem uma chave que vai focar o nosso interesse comum, apesar de, nas falas de abertura, né, estava todo mundo falando, aqui eu conheço todas as carinhas conhecidas. Não conheço praticamente ninguém, a não ser as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho antes, e a própria Mariane, e a dona Sara, que está aqui também, que me honra estar assistindo. Mas eu acho que a gente tem um ponto em comum, que é o ponto da escuta qualificada. Tanto na justiça quanto no turismo, para mim, só vai existir uma transformação de fato verdadeira quando a gente aprender a escutar as pessoas que estão sendo afetadas pelas nossas ações. Uma escuta que tem que ser com presença, que tem que ser de reconhecimento das histórias que estão por trás e que coloque essas pessoas na centralidade das nossas ações. Tá bom, uma promotora de justiça com casco de couro que vem falar num fórum de turismo sustentável. Essa calça eu comprei num brechó, foi vendida como couro vegetal. Se alguém for especialista aí, de repente, pode até me ajudar. Mas a escolha foi proposital. Porque a imagem que as pessoas têm da justiça, em geral, não está incorreta. De que a justiça não escuta, de que a justiça é fria, de que a justiça é distante. E é esse ponto que eu quero trazer. Mas eu quero ir além de quais são os danos, quais são as consequências que nós produzimos quando nós não escutamos essas pessoas. E propõe, então, que a gente vista novas roupas de escuta, novas roupas de empatia, novas roupas de resgate de dignidade dessas pessoas. E aí eu vou pedir para todo mundo despir de todos os preconceitos, para tentar mostrar o que a gente vem tentando fazer, então, para trazer esse novo olhar, que é um olhar disruptivo,
que eu creio que também no turismo devem ser enfrentadas muitas dificuldades quando se fala em turismo responsável. Bom, eu sou promotora de justiça. Em 2023, eu fui nomeada para implantar o primeiro centro de apoio às vítimas do Ministério Público, que se chama Casa Lilian. Lilian é uma homenagem a uma servidora do Ministério Público que, em 2016, quando atuava na única promotoria especializada que tínhamos em Minas Gerais de violência doméstica, foi morta a mando do seu ex-marido. Foi vítima de feminicídio. O nome é uma homenagem, mas é um chamado à ação, para a gente olhar para o que mais nós podemos fazer, para a complexidade do fenômeno, para entender todas as complexidades que estão por trás e fortalecer as vítimas, que é, fortalecendo-as, colocando-as na centralidade, a única forma, talvez, que a gente tenha de romper com novos ciclos de violência, inclusive os que muitas vezes são praticados pela própria justiça. Então, esse órgão, né, a Casa Lilian, ele vem e ele tem a escuta como a base de todas as suas atividades. Toda a metodologia que foi desenvolvida de trabalho é focada na escuta. E a Casa Lilian, então, vem com essa proposta de humanizar a justiça, de tentar, por meio da escuta, tornar essa justiça mais acessível. E aí, se me permitem um histórico, né, para quem não é da área, por que é que isso aconteceu? Por que, por tanto tempo, a justiça foi distante? Por que esse é um erro do sistema de justiça como um todo? E é por isso que a gente tem fóruns frios, é por isso que a gente tem linguagens técnicas, juridiquês, quando a gente deveria estar falando com pessoas. Eu vi o livrinho que a gente recebeu, né? E aí tinha uma fala, que eu acho que é da Solange, que falava: o turismo é feito pelas pessoas, para as pessoas. Não é assim, mais ou menos? E é isso. A justiça também é feita de pessoas para as pessoas. Só que, pela forma como foi o nosso histórico, a gente foi afastando as pessoas desse processo. E, com isso, a própria justiça se tornou e se torna, ainda hoje, muitas vezes, violenta. Quando foi afastada a vingança privada, a fase do olho por olho, dente por dente, a vítima foi afastada do processo e o Estado, né, foi colocada uma figura ali de um terceiro imparcial, do juiz, um terceiro que seria o Estado também investigando aqueles casos, o Ministério Público, enfim, para tentar sustentar aquela acusação. E a única figura que talvez tenha ficado ali com um pouco mais de contato foi o réu, né, o acusado, a pessoa que está sendo acusada. E, em razão disso, todo o sistema foi desenvolvido para poder blindar o acusado dessa força acusatória do Estado que tinha que estar ali. E tudo bem, temos que ter mecanismos, de fato, aqui não estou falando de dicotomia. Mas a vítima foi afastada desse processo. E não só na área penal, mas na área penal ainda de forma mais agravada. A vítima foi afastada dos conflitos em geral. E as pessoas, essas pessoas que foram eleitas, passaram a decidir qual era a solução do caso. Por isso que a gente tem, cada vez mais, uma justiça que foi se tornando distante e, portanto, uma justiça que foi se tornando reprodutora de novos danos para aquelas pessoas, que muitas vezes vão representar uma violência ainda maior do que o próprio delito. Eu vou trazer aqui um depoimento para poder trazer a consciência do que isso acontece. E é de um crime que ocorreu 30 anos atrás, mas que, às vezes, esse tipo de conduta ainda continua a acontecer. E é contra isso que nós, do Centro Estadual de Apoio às Vítimas, estamos lutando. Vamos lá. Eu não desmaiei, as pessoas da minha família molhavam minha boca com algodão embebido na água de coco para eu não desfalecer. A gente fica muito abalada com tudo e você espera que alguém esteja do seu lado, principalmente o poder público, e não foi isso que eu particularmente vivi. Miriam Brandão tinha 5 anos de idade na época e minha filha foi sequestrada de dentro da minha casa. E 2 semanas após o sequestro foi estourado o cativeiro e lá nós tivemos apenas 250 gramas de cinzas da minha filha, 2 dentinhos carbonizados e 2 pedacinhos de ossos também carbonizados. A minha filha foi asfixiada com éter, minha filha foi esquartejada e a minha filha foi queimada em cima de uma
de uma telha de zinco no quintal de uma casa, né, num bairro aqui em Belo Horizonte. Você perde todos os seus direcionamentos e você tem que recomeçar. E esse recomeço passaria pela punição das pessoas que fizeram com a minha filha. Foi aí então que eu tive essa experiência com o sistema, né, de como que se procede. Eu, né, procurava pelas pessoas que poderiam me dar informações e infelizmente eu não tive essa porta aberta. Eu já estava sem rumo na minha vida com a perda da minha filha. E quando você espera que você vai ver o que vai acontecer dali para frente, com a pessoa que é indicada para te informar, para te ouvir, para te orientar, você simplesmente recebe, desculpa a palavra, a porta na sua cara. Sabe? Porque às vezes a vítima está tão abalada, a gente entende que às vezes, eu fico falando que às vezes a gente repete o processo tantas vezes, mas é porque você está tão ansioso, você está tão nervoso, você quer saber o que está acontecendo, nos ouvir. É isso que a gente quer. A gente precisa que os promotores, que o poder público nos ouça nos casos que a gente vem vivenciando, no caso da violência. Milhares de pessoas são atingidas diariamente em várias formas em sua dignidade ou são vítimas de violência. Pessoas que esperam por justiça e dependem de uma atuação eficiente do Estado. E o que o Estado faz, para além da busca pela responsabilização, tem impacto para cessar violências. Vítimas importam. Vamos mudar isso juntos? A Casa Lilian vem desse movimento, que é um movimento nacional, né, que vem repensando essas questões da justiça, da forma como a justiça pode ser abordada. E, como eu já disse, a escuta não é um detalhe. A escuta é a base de todo o processo, e é por isso que, na Casa Lilian, a gente passou a desenvolver uma metodologia, primeiro, a partir do que a gente foi escutando das vítimas, para depois entender como é que tem que ser esse trabalho. E aí eu não vou entrar aqui, né, na minúcia, mas o que foi construído? Primeiro, que a gente precisava de um ambiente separado, de um ambiente que fosse fora do próprio Ministério Público, da sede normal, daqueles ambientes frios. Um local que fosse destinado exclusivamente para o recebimento das vítimas, justamente para aquelas traumatizadas que chegam. Josélia se tornou uma ativista, né? Ela que foi negada ali o direito de escutar, e a voz, ela se torna uma ativista. Por isso que para ela importa tanto falar, né, sobre essas questões, e ela traz isso com muita propriedade. Mas, quando a gente conversou a primeira vez, a frase que ela trouxe, em primeiro lugar, foi a da pessoa que atendeu e que ela disse que bateu a porta na cara dela naquele dia, que foi: eu tenho muito trabalho para fazer, não tenho tempo para ficar aqui te ouvindo. E realmente são muitas dificuldades. A gente vive com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com todos os órgãos que estão envolvidos, que estão assoberbados de serviço, mas a gente precisa olhar para isso como reprodutor de novas violências e querer mudar. Tudo antes vai partir por essa escolha com consciência, por, primeiro, esse olhar com atenção, esse querer enxergar e querer fazer a diferença, que eu acho que é a mesma coisa que vai acontecer no turismo, né? Por uma escolha que, a partir daí, vai respaldar as ações. Na Casa Lilian, a gente tem brinquedoteca, que é para quando, né, a pessoa vai acompanhada, ter com quem deixar essa criança. Nós temos armário solidário, para que aquela pessoa que sai e já vá para um programa de proteção consiga, né, ter o kit emergencial já para sair com essas necessidades básicas, um absorvente para a mulher, enfim, as questões que são básicas que ela vai precisar, tudo isso por meio de doação, inclusive a brinquedoteca, que hoje é uma brinquedoteca inclusiva que a gente tem lá. Os atendimentos não têm cara dos nossos escritórios, e isso também é proposital, isso também foi pensado no olhar. Na metodologia, como a gente faz? A gente avalia, junto com a vítima, os riscos e as vulnerabilidades que elas apresentam nas mais diversas áreas em decorrência da vitimização. Saúde, território, vínculos que foram rompidos, proteção, enfim, todos os aspectos que são necessários para, então, junto com essa vítima, construir, ajudá-la a construir, a empoderar-se, para que, com a autonomia dela, sejam elaborados planos de atenção e a gente seja uma verdadeira ponte entre a vítima, a rede pública, nessas mais diversas áreas que a gente vai precisar acessar, educação, saúde, enfim, todas as questões, e uma ponte com o próprio sistema de justiça, para que ele não reproduza as violências naquele caso.
Escutar com presença é o primeiro ponto, e talvez o nuclear, de fato, para que a gente impeça que a justiça seja, em si, revitimizante. E para que a gente consiga alcançar, de fato, reparações que vão conseguir minimamente reduzir os danos da vitimização. Porque, às vezes, a gente tem um pensamento muito linear. Justiça, responsabilização criminal. E tem todo um campo que a gente só vai conseguir acessar de reparação se a gente escutar as vítimas. Então, na Casa Lilian, a partir do reconhecimento da vítima, desse olhar com atenção e dessa escuta, a gente consegue enxergar todas essas necessidades e direitos e atuar a partir dela. Não vou me ater especificamente aqui em direito, porque não é o objetivo que eu fique falando aqui numa linguagem técnica com vocês. Mas é só para dar a dimensão. Mas se eu tiver que compartilhar, e aí foi a proposta que foi trazida, antes desse trabalho na Casa Lilian, quando eu tive a oportunidade de fazer algo diferente, talvez de onde eu tenha tido a minha maior lição e a maior comprovação de que a escuta pode fazer, de fato, diferença na vida das pessoas, foi quando eu fui atuar em Brumadinho. Em 2019, para quem não se recorda, foi o desastre, né, da Vale, no rompimento das barragens da mina do Córrego do Feijão. Isso tem, portanto, 7 anos. Ainda sem justiça sendo feita. Inclusive, semana que vem, eu acho que tem um julgamento do habeas corpus. Mas, enfim, foi a partir dali que eu fui enxergando, a partir da escuta das pessoas, de como a justiça pode ser também transformada. Essas imagens ficaram... O relógio da câmera marcava 12h, 28 minutos de sexta-feira, quando a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu. Em segundos, ela se desmanchou e se transformou num tsunami de lama. A cena lembra a de uma implosão. Foi menos de 1 minuto, de fato, para que atingisse, né, para que toda essa lama atingisse um refeitório que ficava imediatamente abaixo, na zona de autossalvamento, que é aquela que você não tem chance de poder correr. E, por isso, a gente teve como resultado 272 vítimas. 270 vítimas fatais, no termo técnico do direito, 272, segundo que as vítimas lutam até hoje para que sejam reconhecidas, porque 2 mulheres estavam grávidas. E os danos que a perda dessas crianças, né, que estavam na barriga ainda também são irreparáveis, né? E aqui, né, a gente traz uma imagem que e ali não tem muito som, mas já dá noção do impacto que tem da destruição que foi, impactos ambientais, evidentemente, mas sobretudo de natureza humana e do desafio que era estar ali. Eu fui chamada para ir para a promotoria, eu não atuava lá. Quando então eu vendo isso tudo, acompanhando cena de bombeiros, eles me chamaram e aí eu fui atuar lá em Brumadinho. E a única certeza que eu tinha era que eu não queria ser um fator de revitimização para essas pessoas. E aí, quando eu cheguei lá em Brumadinho, eu não conhecia a sede da cidade. Eu conhecia só a parte turística. Conhecia só ali a Serra da Moeda, enfim, as outras regiões. Brumadinho é enorme. Brumadinho tem mais de 600 km² de extensão. Na sede, né, que é onde a gente chegou, não foi onde a lama correu, mas era onde estavam as câmeras, né, internacionais, nacionais, naquele momento, todas voltadas para Brumadinho, que era uma cidade pacata. Só que, na hora que você chegava na sede, a Promotoria de Justiça ficava bem no centro, você não via as pessoas, como é em Minas Gerais, que geralmente ficam ali na porta, conversando, não, era um silêncio absoluto na cidade. E aí, quando a gente inicia a nossa atuação, eu chego na promotoria, era um tanto de inquérito, na época ainda não era digitalizado, aqueles inquéritos enormes na promotoria, todos sob investigação de barragem, porque aí, de repente, tudo se tornou urgente, né? Aquilo que até então não tinha a mesma atenção. E o que eu me lembro, assim, que ficou muito marcante, é que, nesse silêncio que estava ali, aquele tanto de inquérito, o que eu escutei? O barulho da ferrovia, que passava, que continuava passando e rodando, e mostrando como era desafiador
porque era uma cidade que continuaria dependente da mineração. E como a gente precisa olhar para tudo isso. E aí, quando eu inicio a atuação, e a gente precisou, então, se deslocar para ouvir as comunidades, a gente vai para a zona rural. Na zona rural é onde correu, de fato, a lama. Lá, onde a lama correu, a gente só chega com ainda mais tempo, porque tinha tido uma estrada que foi interrompida. Literalmente, assim, passou uma lama no meio da estrada, isso dificultou completamente o acesso. Mas aquilo foi tão simbólico, porque mostrou também uma divisão da cidade, que é o que eu vou tentar trazer para vocês, que foi se tornando muito evidente pela própria forma de reparação. Quando a gente chega na zona rural, ali era barulho de helicóptero sobrevoando o tempo inteiro. Então, a gente, nas reuniões comunitárias, com dificuldade mesmo de falar. Mas as pessoas dali da comunidade, diferentemente do silêncio lá da sede, elas não deixavam de falar. Elas abriam mão, e não é que abriam mão do luto, elas estavam enlutadas. A palavra certa é, elas estavam enlutadas. Mas elas precisavam falar antes, por quê? Além da dor emocional, elas tinham a dor física, o receio da dor física, o receio de ficar com fome naquele momento. Não tinha mais comida em casa, não chegava, não tinha acesso nem para que chegassem água, alimentos. Pessoas que eram agricultoras perderam toda a sua plantação. E aí eu me lembro, em uma dessas reuniões, que é a que eu fui mostrar aqui, de uma mulher que ela pega no microfone e ela fala assim: eu só peço responsabilidade. Porque eu tenho 3 filhos em casa e eu não sei como que eu vou chegar e colocar alguma coisa na mesa para eles comerem. E dessa reunião, que durou até tarde da noite, isso aí era o que a gente recebia nas reuniões, né? As crianças, que às vezes a gente tentava afastar as crianças do local em que a gente fazia as reuniões poupando, né, de escutar sobre essas questões todas, mas os impactos emocionais eram evidentes. E isso aqui foi o mesmo desenho que correu em todas as escolas, mas principalmente as do Córrego do Feijão, as da zona rural. E nas reuniões... Isso já era tarde da noite, e os representantes da mineradora estavam ali presentes, mas eles não deram a resposta que era esperada no momento, porque não tinha ninguém com poder de decisão. Nesse mesmo cenário em que a mulher falava: o que eu vou chegar em casa e dar para os meus meninos comerem? Uma necessidade, gente, que é de escuta, que surge desses traumas. Muitas das pessoas, quando sofrem um trauma tão acentuado, têm a necessidade de falar, de serem escutadas e de serem reconhecidas e validadas naqueles danos. E é por isso que a justiça ocupa um papel tão importante neste momento. Mas o que acontece é que, geralmente, a gente trata isso só como meio de prova. E aí, a gente já inicia uma audiência, ou uma escuta já dizendo, ou limitando muito, você tem 30 segundos, ou já dizendo, não, essa parte não me interessa, eu quero te perguntar só sobre isso, isso e isso. Isso não é escuta de verdade. Na nossa ação, foi sempre pautada por acolhimento e cuidado, proteção, informação e autonomia e participação. Foram criadas comissões de forma que lideranças comunitárias pudessem decidir sobre a forma de encaminhamento das questões, assessorias técnicas independentes que pudessem acessar essas pessoas. O trabalho dos bombeiros era acompanhado por uma comissão dos familiares de vítimas, que, então, podiam participar e entender. Até hoje tem busca em Brumadinho. Até hoje existem pessoas não encontradas. E de entendimento da autonomia delas nesse processo. Aqui, também, não é um título que quer ser insensível ao contexto. Mas, quando eu trago vivências aqui também de forma proposital, é para olhar que aquilo que a justiça muitas vezes não olha. Ela pensa, foram 272 vítimas. Quantos foram as vítimas indiretas, que a gente chama, que são aquelas pessoas que estão afetadas, que são as que sobrevivem, os sobreviventes, que continuam a lidar com tanta dor? E o que a gente está fazendo para olhar para isso e para dirigir nossas ações para isso? Quando eu disse da divisão,
que a reparação causava é em razão dessas frases, todas essas, em algum momento, que foram ditas para o Ministério Público. E que mostram a diferença dos danos que tem. A pessoa que perde um ente querido, a pessoa que perde a casa, a pessoa que perde a plantação, a pessoa que perde o rio, como um espaço até de refúgio. A pessoa que era morador da cidade, e a cidade, de repente, é envolvida por todas as obras de reparação, por poeira, por pó. Uma cidade que teve um aumento do número de moradores e que era pacata e começa a mudar o próprio perfil. Na época que eu estava lá, eu lembro que a gente iniciou até um estudo para poder entender se a criminalidade mesmo estava ou não tendo uma modificação, porque, de repente, a gente começou a receber outros tipos de delitos que não eram os usuais de Brumadinho. E de pessoas que, acima de tudo, estão todas tentando juntar os pedacinhos e seguir a vida para frente, como disse uma delas. Quando eu estava lá, o que eu percebia? Coincidentemente, essas foram todas mulheres que procuravam a promotoria, que buscavam justiça, ou que estavam, no momento, nessas reuniões e que se levantavam. E aí, eu fiz um estudo em que mais de 70% das lideranças comunitárias eram mulheres, lá em Brumadinho. Na Avabrum, que foi uma associação que foi constituída só para os familiares de vítimas de Brumadinho, 9 da diretoria eram mulheres. Todas as vezes que eu me sentava nas reuniões com a comunidade, era sempre mulher falando, em geral, sempre no sentido dessa maioria. Agora, quando eu ia sentar para negociar, quando eu ia sentar com qualquer outro autor, muitas vezes eu era a única mulher da mesa. E aí, tem uma questão de gênero, evidente, que a Mariane também trouxe, na sua fala, e a gente tem estudos hoje da ONU, saiu um recente, da ONU Mulheres, que até fala que até 2050, 158 milhões de mulheres vão ser julgadas para a linha de pobreza, em razão das mudanças climáticas. As mulheres são mais afetadas por esses eventos. Quando a gente fala em segurança alimentar, em falta de alimento nas casas, por que é a mulher que vai e levanta? Porque ela é responsável por colocar o alimento lá no lar. Quando a gente fala da estrada que está interrompida e não dá mais para levar o filho da escola, quem é que vai ter que demorar 2 horas a mais para levar o filho para que ele não tenha os estudos interrompidos? Isso são estudos que dizem que as mulheres são mais afetadas. Mas eram essas mesmas mulheres que chegavam e cada uma mostrava esses diferentes danos e começavam, então, a se queixar. Por que ela ganhou mais? Porque o irmão dela morreu. Por que ela ganhou mais? Porque o irmão dela morreu. E eu perdi minha casa inteira, perdi minhas memórias e estou ganhando menos. Ou a outra, por que eu vou no supermercado e está todo mundo falando de auxílio emergencial, porque foi concedido para Brumadinho inteiro, inclusive pela dificuldade de comprovação de renda, e a gente não podia deixar ninguém passando fome. Ela fala, eu não consigo mais ir ao supermercado, porque eu escuto falando e esse dinheiro está sujo de sangue. Essas são as palavras delas. Ou seja, novos danos consequenciais ao processo de reparação. E aí tem esse nome aqui, muito técnico do direito, que eu não vou nem ousar repetir para vocês, mas é basicamente o seguinte. Quando a gente joga uma pedra no rio, qual que é a tendência? Que vão produzindo ondas de danos. E tem um nome técnico para isso no direito. E o que eu ali poderia fazer em relação a isso? Cruzar os braços ou será que teria alguma proposta? E aí é que entra a questão da gente ser disruptivo, da gente trazer novas propostas a partir daquilo que as vítimas estão construindo. Não era só a estrada que estava interrompendo essas pessoas, que estava deixando essas pessoas distantes. A gente precisava colocá-las, sobretudo para conversar, porque elas passaram a tratar tudo em grupos fechados. Foram sendo divididas em grupos conforme a categorização de danos, quando elas mesmas não se enxergavam mais como um grupo em si, que era o gênero, e que estavam adoecendo nesse processo. Então, a gente propôs essas rodas iniciais de conversa para colocar todo mundo junto, para que construíssem apoio na comunidade, para que começassem a entender que eram também um grupo entre si
e encontrassem, então, aí reequilíbrio e pertencimento novamente. Quantas não foram as pessoas que eu escutei que falaram, eu não quero mais ver Brumadinho? E teve esse movimento de mudança também das pessoas que foram saindo de lá. Dessa ação, a gente concluiu também um projeto que agora teve uma formatura recente, em que cerca de 25 mulheres se formaram. Foi dado um curso de justiça restaurativa, introdução aos círculos de construção de paz, para que elas pudessem utilizar nas próprias comunidades ferramentas de resolução de conflitos. Mais que isso, para que elas pudessem também ali poderem fortalecer a si mesmas nesse processo. E os retornos foram muito positivos, de como elas estão aplicando isso enquanto lideranças, foram lideranças comunitárias, todas eram lideranças comunitárias, como elas estão revertendo isso em favor da própria comunidade. Aplicando, às vezes, ferramentas que a gente tem, o objeto da palavra, por exemplo, né, que vem da justiça, em reuniões de associação, e quanto que isso está sendo positivo e transformador. Essa aqui, a Maria dos Anjos, ela fez até um poema. Deixa eu ver. Aqui em Brumadinho, convite de grupo Cipaz. Fui convidada para o Círculo de Construção de Paz, entre falas e conceitos de uma paz duradoura, a proposta palavra do projeto Restauradoras. No cuidado, na essência, a justiça se preocupou. Do dizer não ou sim, disso tudo João falou. Estar com quem amamos num contexto estrutural, levar paz na comunidade, isso é muito legal. Parabéns pelo projeto. Obrigada. No discurso que elas fizeram, foi muito impactante, né? Foi justamente de trazer isso, de como a dor, né? Quando a gente fala de dor, quando a gente traz a dor aqui para ser exibida, quando a gente escuta a dor, é para transformar a dor. Por isso que só vai fazer sentido, sim, quando a gente escutar, mas para escutar com ação, com o que nós vamos voltar para aquelas pessoas. E aí eu vou dar um outro exemplo, que eu vivenciei lá, que muita gente não sabe, eu não sei se aqui, por exemplo, para quem está aqui, né, do resto do Brasil, chegou. Mas, no processo, nessa explosão que foi a lama, os corpos ficaram realmente dilacerados. Quando a imprensa falava em encontro de corpo, dificilmente foi um corpo que foi encontrado. Em geral, um corpo inteiro, né? Em geral, eram partes deles. Isso gerou, juridicamente, para nós, várias consequências, né? Então, a gente teve que rever muitos protocolos para autorização de uma certidão de óbito a partir de um encontro, ainda que só de um pedaço que não seja fatal, no momento em que, apesar da gente falar muito em direito à verdade, que é quando você tem um encontro, você avisar a família, olha, foi encontrado e tal. Mas o que estava acontecendo? Como houve várias partes, e, às vezes, no tempo em que se encontrava, ele era diverso, então, teve casos que foram 15 identificações ao longo do tempo de uma mesma pessoa, o que isso implicaria? Em ligar toda vez para aquelas pessoas, e isso produziria novos danos. A gente precisou rever o protocolo para poder dizer, olha, família, se você autorizar aqui, isso vai ficar retido no IML e a gente não vai precisar ligar para você de novo. Só que no curso do tempo, no processo de elaboração do luto dessas pessoas, elas começam a dizer, ué, mas peraí, o que vai ser feito, então, com isso que está lá no IML? E qual que era? Não, vai ser dada a destinação legal. Destinação legal, qual é a destinação legal? Destinação legal seria colocar tudo em uma urna baleia, uma urna, né, grande, ainda que devidamente identificado, e ser depositado em um cemitério eleito pelo próprio Estado. E elas começam a se incomodar com isso, entendendo, não. Tudo bem, eu já tive o sepultamento, aí cada uma, né, na sua visão, eu já tive lá, as pessoas em geral são muito religiosas, né, elas falam, não, já tive o sepultamento, não quero ter que passar por isso de novo, e, aliás, nem poderiam, porque legalmente 5 anos, no prazo de 5 anos, você não pode fazer a exumação, então, assim, era um impeditivo que a gente também tinha, mas eu também não quero que isso vá para qualquer lugar. E é daí, dessa fala de uma, enfim, e das muitas outras que foram vindo, que a gente começa a perceber como isso é um direito que não pode ser negado para essas pessoas. Como é algo que precisa ser construído. E elas falam, então, eu gostaria que fosse para um memorial, gostaria que fosse para um espaço. E aí nasce um processo que foi de construção de autonomia dessas próprias mulheres. Falo em mulheres porque, realmente, a maior parte das reuniões foram elas que conduziram, da Avabrum especialmente, em que elas foram apoiadas pelo Ministério Público e passaram a tratar direto disso com o responsável pelo dano.
E ali nesse processo, elas então decidem, a gente precisou passar por audiência pública para dar legitimidade, várias questões, né, burocráticas e jurídicas, mas elas decidem que o encaminhamento, então, desse material iria todo para um memorial. E que esse memorial não ia virar só um cemitério, que ele seria um espaço de exercício digno do luto, sim, mas também de memória. E aí, elas elegem um projeto arquitetônico, elas escolhem, isso é submetido no edital, elas escolhem qual é esse projeto, e isso se transforma em um espaço que foi produzido pelo arquiteto Gustavo Pena, que corporifica o próprio desastre nele. A arquitetura é toda voltada para que você passe por aquela experiência de inserção na lama e, ao mesmo tempo, de homenagem e lembrança e resgate da memória das 272 pessoas que se foram. Hoje, esse memorial já foi inaugurado esse ano, lá em Brumadinho. Foi celebrado um termo de ajustamento de conduta com a Vale, em que agora é que eu vi que meu tempo está esgotado, desculpa, estou falando demais. Em que nesse termo de ajustamento de conduta, elas vão ter autonomia financeira. Então, quem vai gerir, não tem gestão da Vale ali. É por isso que vocês não veem propaganda, né? Não sei nem se vocês já ouviram falar nesse memorial. Porque é proibido. Porque é das vítimas. É das vítimas. Mas eu convido todos, né, ainda mais que todos e todas que estão envolvidos no turismo, a ir nesse local, que é muito especial. Tem um vídeo, eu não vou passar, porque não vai dar tempo, mas vocês encontram no YouTube, que é do projeto arquitetônico, e também tem hoje Instagram, Memorial de Brumadinho, que vocês podem conhecer esse espaço, que é um espaço muito especial. Vou trazer aqui só a fala da Kênia, que foi a pessoa que primeiramente me falou disso. A Kênia, no dia que isso estava saindo mesmo, e estava ainda em construção, ela chega para mim e fala assim: o nosso sonho, em meio a esse quadro horrendo, foi se tornando realidade. E, assim, foi um pesadelo, gente, isso não vai ser apagado. Isso está, inclusive, corporificado ali. Mas falar em sonho, nesse cenário, é muito significativo e me leva a acreditar que a escuta pode, de fato, transformar. E pode transformar a justiça. Assim como eu acredito que pode transformar o turismo. Uma escuta que seja, de fato, propositiva e que leve a ações concretas voltadas para essas pessoas, incluindo as comunidades nos planejamentos dos roteiros, criando espaços participativos para que essas pessoas ajudem a definir as diretrizes, os limites éticos da visitação, para que a gente valorize as narrativas coletivas, em vez de priorizar alguns discursos, para que a gente possa diagnosticar também riscos, como a Casa Lília faz, e, de repente, levar a justiça para aqueles locais, denunciar o que está acontecendo ali. Vocês podem ser atores importantíssimos, porque, em geral, a justiça não chega até esses locais. Então, eu quero concluir aqui pedindo desculpa, que eu não tinha visto, ninguém me avisou também, que eu estou falando, e o promotor gosta de falar, né? Voltando àquela pergunta inicial, que é como podemos transformar o turismo para que seja mais humano. Para mim, a resposta está na forma como escutamos. Porque, no fim das contas, só vai haver justiça e só vai haver um turismo, de fato, responsável se a gente olhar para a escuta e se a gente transformar essa escuta em ação.